Ciência de Ficar Rico. Resumo dos capítulos 8, 9, 10 e 11. Você já se sentiu preso em um ciclo de esforço e frustração, como se a riqueza e a prosperidade fossem sempre para os outros, mas nunca para você? Já se perguntou por quê? Mesmo com todo o seu trabalho duro e boas intenções, a abundância financeira parece teimosamente fora de alcance? Se essa sensação já te visitou, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e, mais importante, desbloquear o caminho para a fortuna que você tanto deseja. Por muito tempo, fomos condicionados a acreditar que o sucesso financeiro é resultado de sorte, de conexões privilegiadas ou de uma competição exaustiva. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira chave para a riqueza duradoura não está em fatores externos, mas sim em um poder que reside dentro de você? Wallace D. Wattles, em sua obra revolucionária A Ciência de Ficar Rico, desvenda esse mistério, revelando que a prosperidade é, de fato, uma ciência exata, regida por leis universais, que qualquer um pode aprender e aplicar. Você já passou por essa experiência de tentar de tudo e não ver a roda girar? Nosso foco de hoje vai aprofundar ainda mais nessa ciência. No vídeo anterior, começamos a desmistificar a ideia de que a riqueza é escassa. E falamos sobre a natureza da substância original e a importância da gratidão. Agora vamos mergulhar nos pilares práticos que transformam a intenção em manifestação. Wattles é categórico. O pensamento é o alicerce de tudo. Ele nos mostra que existe uma certa maneira de pensar que é indispensável para atrair a riqueza. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de uma disciplina mental rigorosa, de formar uma imagem mental tão clara e vívida do que você deseja que o universo não tenha outra opção senão manifestá-la. É sobre focar na abundância e não na competição, cultivando uma visão de valor e criação, e não de disputa por fatias de um bolo limitado. Mas, e a força de vontade? Muitas vezes, pensamos nela como um meio de forçar situações ou pessoas a fazerem o que queremos. Wattles, no entanto, inverte essa perspectiva. Ele nos ensina que a verdadeira força de vontade não é para dominar o mundo exterior, mas sim para dominar a si mesmo. É o poder de manter sua mente firme no objetivo, blindando-a contra a dúvida, o medo e as influências negativas. É a sua capacidade de permanecer focado na sua visão de prosperidade, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiar essa visão. Essa é a autodisciplina que diferencia aqueles que alcançam a riqueza daqueles que ficam pelo caminho. E então, o que vem depois do pensamento e da vontade? A ação, porque a intenção, por mais pura que seja, precisa de movimento para se concretizar. Wattles enfatiza que apenas pensar não é suficiente. É preciso agir de uma certa maneira. Isso não significa trabalhar mais, e sim trabalhar de forma mais eficaz e com propósito. Cada ação, por menor que seja, deve ser executada com a convicção de que você está progredindo em direção ao seu objetivo. É um convite para abandonar a procrastinação e abraçar a eficiência, aproveitando as oportunidades que surgem e, mais importante, criando novas oportunidades. O que você vai descobrir agora é como tudo isso se conecta para que você possa colocar a ciência de ficar rico em prática, transformando seus desejos em realidade tangível. Capítulo 8. Pensando de uma certa maneira. Neste capítulo, Wattles aprofunda, mais uma vez, a ideia central de que o pensamento é um instrumento primordial e a chave mestra para a criação da riqueza. Ele reitera, expande sobre o conceito de que a substância original não é inerte, mas sim uma substância pensante, uma inteligência universal que se move e se organiza de acordo com os pensamentos que lhe são impressos. Consequentemente, para atrair riqueza de forma consistente e eficaz, é absolutamente essencial pensar de uma certa maneira. Essa certa maneira de pensar é caracterizada por uma clara e constante fixação mental sobre o que se deseja, sem dar qualquer espaço para a intromissão de dúvidas, medos
ou ansiedades. Wattles adverte energicamente contra o pensamento competitivo, que é a mentalidade predominante na sociedade. O pensamento competitivo foca na escassez, na luta por recursos limitados e na necessidade de superar os outros para obter o que se quer. Essa mentalidade, segundo Wattles, é contraprodutiva para a criação de riqueza, pois ela opera na frequência da falta e da rivalidade, em vez da abundância e da cocriação. De forma contrária, o pensamento criativo deve prevalecer. Este pensamento é fundamentalmente focado na abundância ilimitada do universo e na criação de valor. Em vez de se perguntar como posso obter uma parte do que já existe, a mente deve se perguntar como posso criar algo novo ou melhorar o que já existe, de forma que traga mais vida e valor para todos. É crucial para Wattles formar uma imagem mental vívida, detalhada e precisa do que se quer manifestar. Essa imagem não deve ser vaga ou abstrata. Ela deve ser tão real e tangível em sua mente quanto se fosse uma fotografia. E uma vez formada, essa imagem deve ser mantida com uma fé inabalável, uma convicção absoluta de que ela se manifestará no plano físico. Essa fé não é um desejo, mas uma certeza. A disciplina da mente é outro pilar inegociável. A mente deve ser rigorosamente treinada e disciplinada para evitar pensamentos negativos ou destrutivos. Pensamentos de pobreza, fracasso, dúvida, crítica, inveja ou pessimismo são como venenos que podem anular o poder criativo do pensamento. Eles poluem a imagem mental e impedem que a substância original responda de forma eficaz. O pensamento, de uma certa maneira, é, portanto, um ato de vontade contínuo e de fé inabalável, que direciona a energia criativa do universo, de forma concentrada e sem desvios, para a realização dos desejos mais profundos e alinhados com o propósito de mais vida. Análise aprofundada. Este capítulo é o cerne do método de Wattles e representa o verdadeiro trabalho a ser feito pelo indivíduo. A ideia de que o pensamento é a chave para a criação é um conceito poderoso, mas que exige uma disciplina mental significativa. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de pensar com propósito, clareza e persistência inabalável. A distinção entre pensamento competitivo e pensamento criativo é fundamental. O pensamento competitivo gera escassez e rivalidade, enquanto o pensamento criativo gera abundância e cooperação. Wattles nos convida a sair do paradigma da luta por riquezas para entrar no paradigma da criação de recursos. A necessidade de uma imagem mental clara e definida é a base para a visualização eficaz. É como dar instruções precisas a um construtor sem um plano detalhado. O resultado será caótico ou inexistente. A fé, neste contexto, é a energia que alimenta essa imagem, impedindo que ela se dissipe. A disciplina para evitar pensamentos negativos é o maior desafio, pois nossa mente está frequentemente condicionada a focar em problemas e limitações. Wattles nos força a assumir total responsabilidade por nossos estados mentais, pois eles são o ponto de origem de nossa realidade externa. É um lembrete constante de que nossa mente é um jardim, e precisamos escolher as sementes que plantamos com o máximo de cuidado e intenção. Citação relevante. Você deve formar uma imagem mental clara e definida do que você quer. Você não pode transmitir uma ideia para a substância original até que você mesmo a tenha claramente. Essa citação sublinha a primazia da clareza mental. Ela serve como um guia prático para a visualização, enfatizando que a imprecisão na concepção do desejo levará à imprecisão na sua manifestação, ou mesmo à sua ausência. Capítulo 9. Como usar a força de vontade. Neste capítulo perspicaz, Wallace D. Wattles desmistifica o conceito de força de vontade, redefinindo seu uso apropriado na busca pela riqueza. Ele argumenta enfaticamente que a força de vontade não deve ser empregada para coagir, manipular ou forçar outras pessoas a fazerem o que você quer. Essa é uma distinção vital, pois Wattles rejeita veementemente qualquer forma de controle ou domínio sobre o livre-arbítrio alheio,
como um caminho para a prosperidade. O uso da força de vontade para influenciar ou impor sobre o outro é, para ele, uma forma de competição e não de criação. A verdadeira essência da força de vontade, segundo Wattles, reside na capacidade de exercer controle sobre si mesmo. É o poder interior de manter a mente firmemente focada no objetivo desejado, independentemente das distrações ou desafios. Isso implica a habilidade de afastar, proativamente, pensamentos de dúvida, medo, desânimo, preocupação ou qualquer outra emoção ou crença que possa sabotar sua convicção. A riqueza, ele insiste, não é obtida através de artimanhas, coerção ou controle alheio, mas sim através da atração, que é um processo inerentemente criativo e cooperativo. A força de vontade deve ser empregada como um guardião interno, um sentinela que protege sua mente e sua fé. Ela serve para manter uma fé inabalável na substância original e na sua capacidade infalível de manifestar os desejos claramente concebidos. É o poder que permite ao indivíduo permanecer no caminho certo, firme em seu propósito. Mesmo quando as circunstâncias externas parecem desfavoráveis ou contraditórias, Wattles compreende que o mundo externo pode apresentar desafios e desvios, mas a consistência interna é primordial. Ao direcionar a força de vontade para o controle dos próprios pensamentos e emoções, o indivíduo se alinha harmoniosamente com as leis universais da abundância. Essa autodisciplina mental permite que a energia criativa do universo flua desimpedida, pavimentando o caminho para que a riqueza se manifeste. A força de vontade, portanto, é a disciplina de manter a mente e a emoção em sincronia com o objetivo desejado, agindo como um filtro contra as influências negativas internas e externas. Análise aprofundada. Este capítulo é um alerta crucial contra a má interpretação da força de vontade no contexto da lei da atração e da prosperidade. Muitas pessoas podem erroneamente pensar que precisam forçar as coisas a acontecerem ou manipular situações e pessoas. Wattles, porém, redefine a força de vontade como uma ferramenta de autodomínio, não de dominação. Isso está em total alinhamento com seu conceito de que a riqueza é criada através da cooperação com o universo, e não da competição com outros. A ética de Wattles é evidente aqui. A riqueza deve vir através de meios que elevam a todos, e não que degradam ou exploram. Usar a força de vontade para coagir é um ato de escassez e controle, que vai contra a natureza expansiva da substância original. A verdadeira aplicação da força de vontade é a persistência mental, a capacidade de manter a imagem do desejo viva e vibrante na mente, sem permitir que a dúvida, o medo ou as aparências desfavoráveis a corroam. É a disciplina de escolher seus pensamentos ativamente, direcionando-os para a abundância e o propósito, mesmo quando o ambiente externo sugere o contrário. Essa autodisciplina é o que permite que a energia criativa flua sem interrupções. Citação relevante. Você não deve usar sua força de vontade sobre qualquer pessoa ou coisa externa a você. Você não tem o direito de fazer isso. Esta citação é um mandamento ético e prático. Ela não apenas estabelece um limite moral para o uso da força de vontade, mas também sugere que tentar controlar o exterior é ineficaz e contraproducente para o verdadeiro processo de atração da riqueza, que é um processo interno e criativo. É incrível como Wallace D. Wattles consegue nos fazer repensar conceitos tão arraigados como a força de vontade, não é? Entender que ela é, na verdade, uma ferramenta de autodomínio para manter a mente focada na riqueza e no propósito, em vez de uma forma de manipular os outros, muda completamente o jogo. Se essa perspectiva faz sentido para você, se algo que abordamos até aqui ressoou com a sua própria experiência ou gerou uma nova visão sobre como usar seu poder interior para a prosperidade, eu adoraria saber. Deixa aqui nos comentários o que mais te tocou nesse nosso papo sobre a ciência de ficar rico. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo que realmente busca empoderar e transformar vidas. Saber o que você pensa,
o que você sente, me ajuda a entender que estamos construindo uma verdadeira comunidade de buscadores da abundância. E se você valoriza essa troca, esse conhecimento que estamos compartilhando, um like no vídeo faz toda a diferença para mostrar que estamos no caminho certo. Além disso, se você quer continuar aprofundando esses ensinamentos e deseja acompanhar a série completa sobre a ciência de ficar rico e outros conteúdos que te ajudarão a manifestar a vida dos seus sonhos, não se esqueça de se inscrever no canal. É um gesto simples que nos conecta e garante que essa mensagem de prosperidade continue fluindo. Mas a história não termina por aqui, pois agora vamos mergulhar ainda mais fundo, desvendando como podemos favorecer o uso dessa força de vontade e, crucialmente, a importância de agir de uma certa maneira para que tudo se materialize. Capítulo 10 – Favorecendo o uso da força de vontade. Complementando o capítulo anterior, Wattles aprofunda a discussão sobre como favorecer o uso da força de vontade de uma forma construtiva e eficaz. Ele reitera, de maneira enfática, que a força de vontade deve ser aplicada internamente, como um mecanismo de controle e direcionamento da própria mente. O objetivo primordial é manter a mente na atitude correta, de fé e propósito, um estado mental que serve como solo fértil para a manifestação da riqueza. Para proteger e fortalecer essa atitude mental, Wattles oferece conselhos práticos e intemporais. O autor sugere que o indivíduo deve se blindar ativamente contra influências externas negativas. Isso inclui notícias de pobreza, relatos de fracasso, ceticismo generalizado ou qualquer forma de informação que possa abalar a fé e a convicção. Em um mundo saturado de informações, muitas vezes focadas no negativo, essa seletividade se torna uma disciplina essencial. É crucial, portanto, escolher cuidadosamente as companhias e as leituras, buscar a companhia de pessoas que inspiram, que compartilham uma visão de abundância e que oferecem encorajamento é fundamental. Da mesma forma, a leitura deve ser seletiva, priorizando materiais que elevem a mente, que reforcem a fé e que forneçam conhecimento útil para o seu progresso. Isso não é uma fuga da realidade, mas uma gestão consciente da entrada de informações para proteger a integridade do seu estado mental. A força de vontade é fortalecida não por um esforço hercúleo esporádico, mas pela prática diária e consistente de manter o pensamento positivo e a visão clara e vívida do objetivo. Isso não é uma luta constante, uma batalha exaustiva, mas sim o desenvolvimento de um hábito cultivado. A disciplina de redirecionar a mente suavemente cada vez que ela tenta divagar para a dúvida ou o negativismo, ao direcionar a força de vontade para o controle dos próprios pensamentos e emoções. O indivíduo cria um ambiente mental propício e fértil para a manifestação da riqueza. Esse ambiente interno favorável atua como um ímã, atraindo as circunstâncias e recursos necessários. A persistência e a determinação em manter essa atitude mental correta são, para Wattles, absolutamente essenciais para o sucesso na ciência de ficar rico. É um compromisso contínuo com a sua própria mente. Análise aprofundada. Este capítulo é um guia prático para a manutenção da disciplina mental. Wattles reconhece que o mundo externo pode ser desafiador e que a mente humana é propensa a flutuações. Nossas interações e o que consumimos informacionalmente moldam nossa realidade interna. Cercar-se de influências positivas e edificantes serve como um reforço externo para a disciplina interna. A ideia de que a força de vontade é um hábito cultivado e não uma luta constante. É um alívio e um encorajamento. Ela transforma a disciplina de um fardo para uma prática diária que se torna cada vez mais fácil e natural com o tempo. Em última análise, este capítulo é sobre a autoproteção mental e emocional, garantindo que a mente permaneça um canal desobstruído para a manifestação dos desejos. A blindagem contra influências negativas não significa viver em uma bolha de negação, mas sim desenvolver uma consciência seletiva. É sobre proteger o jardim da mente de ervas daninhas, garantindo que apenas sementes de fé, propósito e abundância sejam cultivadas. A ênfase na escolha de companhias e leituras
destaca a importância do ambiente de apoio. Citação relevante. Não use sua força de vontade para tentar controlar pessoas ou coisas, mas para controlar a si mesmo. Mantenha sua mente na atitude de fé e propósito. Esta citação é um resumo conciso da verdadeira aplicação da força de vontade, reforçando a importância do controle interno sobre o externo e a centralidade da fé e do propósito no processo de atração da riqueza. Capítulo 11. Agindo de uma certa maneira, neste capítulo crucial, Wallace D. Wattles transita do reino do pensamento e da fé para o domínio da ação tangível, enfatizando que a intenção mental por si só não é suficiente. A ação é indispensável para a manifestação da riqueza. Ele introduz o conceito de agir de uma certa maneira, que é a ponte fundamental entre o plano mental e a realidade física. Este agir não é uma série de tarefas aleatórias, mas sim a execução de todas as ações diárias, com a plena convicção e o propósito inabalável de que se está progredindo ativamente em direção ao objetivo desejado. Cada ação, por menor que possa parecer, deve ser executada com eficiência, diligência e, acima de tudo, com a mentalidade correta de avanço. Isso significa que mesmo as tarefas rotineiras e aparentemente insignificantes são imbuídas de um propósito maior. O ato de agir se torna um reflexo da fé e da visão interna. Wattles adverte veementemente contra a procrastinação e a inação, identificando-as como inimigas implacáveis da riqueza. A estagnação e a hesitação quebram o fluxo de energia e impedem que a substância original responda efetivamente. A ação, ele explica, deve ser sempre no presente, aproveitando as oportunidades que surgem no aqui e agora e, mais proativamente, criando novas oportunidades através da sua iniciativa e serviço. Crucialmente, não se trata de fazer mais trabalho em termos de quantidade bruta de horas ou esforço físico exaustivo, mas de fazer o trabalho de forma mais eficaz, mais inteligente e principalmente com a mentalidade correta. A qualidade da ação é determinada pela intenção por trás dela. A ação deve ser inspirada pela fé e pelo propósito, e nunca pela dúvida, pelo medo ou pela desesperança. Agir com medo ou sem convicção é contraproducente, pois imprime essas emoções negativas na substância original. De uma certa maneira, o indivíduo se transforma em um canal direto e consciente para a substância original manifestar a riqueza em sua vida. A ação é o meio pelo qual a energia criativa do pensamento é convertida em realidade material. É o elo final na cadeia de manifestação, onde a visão se encontra com a execução, tornando o desejo uma realidade tangível. É a prova de que a fé sem obras é morta. Análise aprofundada. Este capítulo é a resposta de Wattles àqueles que poderiam interpretar mal sua filosofia como meramente sobre pensamento positivo ou visualização passiva. Ele deixa claro que a ação é o componente indispensável para a manifestação da riqueza. A frase agir de uma certa maneira é mais do que fazer coisas, é fazer coisas com a atitude certa. Isso significa que cada passo, cada tarefa, cada interação é imbuída com a convicção de que está contribuindo para o seu objetivo. A advertência contra a procrastinação ressoa profundamente, pois a inação é muitas vezes um sintoma de dúvida ou medo, que, como Wattles já explicou, enfraquecem o poder criativo. A ênfase em não fazer mais trabalho, mas fazer o trabalho de forma mais eficaz e com a mentalidade correta, é um insight poderoso sobre a produtividade perfeita. Não se trata de esforço bruto, mas de esforço inteligente e intencional. A ação, quando motivada pela fé e propósito, torna-se um ato de cocriação, e não apenas uma atividade mundana. É através dessa ação consciente e direcionada que as oportunidades são reconhecidas, aproveitadas e de fato criadas. Citação relevante: você não pode enriquecer apenas pensando e desejando. Você deve também fazer o que tem que ser feito e fazer de uma certa maneira. Esta citação é a síntese do capítulo, servindo como um lembrete inequívoco de que a teoria precisa da prática
para se tornar realidade. Ela é um chamado à responsabilidade individual pela própria manifestação da riqueza através de ações intencionais e alinhadas. E aí, você chegou até aqui? Se sim, é porque essa conversa sobre a ciência de ficar rico fez sentido para você, não é? Se aprofundar no poder do pensamento, na verdadeira função da força de vontade e na importância de agir de uma certa maneira, ressoou em sua mente. Então você já faz parte dessa jornada transformadora. E para que a gente continue crescendo juntos, fazendo com que mais pessoas descubram esses princípios que podem mudar vidas, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Se essa conversa te tocou, se você sentiu que essa mensagem foi para mim e que esse conteúdo tem valor, o seu like é a forma mais simples de dizer estou junto nessa. É a sua forma de mostrar que essa troca foi significativa e que vale a pena continuarmos expandindo essa sabedoria. E se você realmente chegou até o final e se conectou com cada palavra, me conta nos comentários, usando a frase "essa mensagem foi para mim". Vai ser um prazer enorme saber que você está nessa caminhada comigo. Neste vídeo, desvendamos os segredos do pensamento correto, como usar sua força de vontade para o autodomínio e a necessidade de agir de uma certa maneira para manifestar a riqueza. Mas a jornada não para por aqui. Vamos continuar aprofundando nos próximos capítulos e descobrindo ainda mais sobre a aplicação prática desses princípios. Você vem comigo nessa?